Bom dia a todos e a todas. Eu sou o professor Mário Engler, coordenador do programa de mestrado profissional da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer pelo voto de confiança que vocês estão dando ao nosso programa de mestrado profissional, ao fazerem a inscrição para este nosso 9º processo seletivo. Nós estamos recrutando a 9ª turma do mestrado profissional, que teve início em 2013. O programa já tem mais de 200 alunos e alunas titulados desde o seu início. Este ano, a prova escrita do processo seletivo, assim como as entrevistas que virão na sequência, elas serão no formato exclusivamente online. O objetivo do webinar de hoje é transmitir a vocês algumas instruções básicas sobre o funcionamento dessa prova no formato online, qual vai ser exatamente a logística da prova, uma boa oportunidade para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tenham a respeito deste modelo de prova online. Nós esperamos que, para o ano que vem, possamos retornar às aulas presenciais. Nós estamos trabalhando com essa expectativa, mas aprendemos também que as ferramentas online podem ser muito úteis para o ensino e para a interação com os nossos alunos. A ideia, o ano que vem, é mesclar aulas presenciais com aulas online. E a Fundação Getúlio Vargas está avaliando também a possibilidade de facultar a conexão remota nas aulas presenciais àqueles alunos e alunas que, por um motivo justificado, não puderem estar presentes a essas aulas regulares que serão ministradas na Escola de Direito. Então, dito isso, eu desejo a todos e a todas um bom processo seletivo, boa sorte a todos vocês. As nossas provas não são nenhum bicho de 7 cabeças, são provas que procuram aferir, basicamente, as aptidões profissionais e acadêmicas dos nossos alunos e alunas, e há uma particularidade em relação aos candidatos para a linha de Direito Penal Econômico, que também deverão fazer uma prova de conteúdo, com uma bibliografia baseada numa bibliografia que já foi informada no edital. Então, dito isso, eu queria pedir agora que o Wendel entrasse em cena, pois ele é que dará as explicações aqui sobre a logística da prova. Wendel, você está com a palavra, seja bem-vindo. Bom dia a todos, pessoal, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui hoje. O meu nome é Wendel, eu faço parte do time do CTE, que é o Centro de Tecnologias Educacionais da FGV, e nós estamos junto com a FGV Direito de São Paulo, nesse processo seletivo do mestrado profissional. Antes da gente entrar propriamente no nosso conteúdo, eu só gostaria de alinhar com vocês que qualquer tipo de manifestação expressa por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos nossos eventos, inclusive desse webinar aqui, né, e qualquer tipo de transmissão online também, veiculada pela FGV, representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. A gente reitera também
que todos aqui presentes concordam em participar do evento, né, de forma espontânea, e com isso autorizam o uso da imagem para essa transmissão, que vai ficar disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Então, eu começo aqui a apresentação do conteúdo que eu tenho para vocês. Caso surja alguma dúvida, vocês podem mandar para a gente no Q&A e a gente vai respondendo de acordo com o volume de perguntas que forem chegando, mas fiquem tranquilos que muitas dessas perguntas a gente já vai responder ao longo da nossa apresentação, e a gente também vai reunir algumas dessas perguntas e vamos inserir na FAQ que vai ser direcionada depois a vocês, e eu explico o momento exato onde essa FAQ vai chegar até vocês, tá certo? Então, como todos nós já sabemos, o nosso processo seletivo ele vai acontecer de forma online. E quais são os requisitos técnicos para a realização dessa prova por parte de você, candidato? Precisa ser administrador da máquina, é orientado que seja em função da necessidade de instalação de um plugin. A ferramenta que a gente vai utilizar para a realização da prova, ela requer a instalação de um plugin. Então pode ser, né, se às vezes vai fazer a instalação na máquina do trabalho, enfim, algo nesse sentido, que exija ser o administrador da máquina. Os sistemas operacionais e navegadores permitidos, o Windows 7 ou superior, Mac OS 10.10 ou superior. Tá? Os navegadores Firefox ou Chrome. Conexão de internet sugerida, 1 MB ou superior. A gente recomenda pelo menos 500 MB de RAM livre para execução da aplicação, isso para que vocês possam fazer a prova de maneira confortável. Teclado em português, né? Brasil ABNT ou ABNT2, aí a gente considera questões, por exemplo, de acentuação, então é importante que o candidato tenha atenção com isso. Tá? Webcam e microfone, que são necessários durante esse processo. A prova ela vai precisar ser realizada exclusivamente no desktop ou notebook. Não vai ser possível a realização em outros dispositivos, como smartphone, tablet ou até mesmo a utilização de duplos monitores, né, de 2 monitores. Porque nós temos, inclusive, com essa ferramenta que a gente utiliza para fazer a prova, a gente tem formas de identificar e ela vai bloquear a utilização de um segundo monitor, tá, no dia da prova, a partir do momento da instalação do plugin e início da avaliação. A FGV está preocupada com os níveis de segurança e integridade desse processo da mesma forma e cuidado que a gente tem nos processos seletivos presenciais. Então, o que essa ferramenta traz para a gente em termos de segurança, né, nesse formato de aplicação de uma prova no processo seletivo online? Verificação de e-mail, então vai ser verificado qual e-mail que vocês utilizaram para cadastro, para o registro, matrícula de vocês no processo, na inscrição. Verificação de documentos, o CPF vai ser o validador para vocês entrarem no ambiente de prova. A gente vai pedir no início da prova de vocês que vocês enviem uma foto do documento. Identificação facial. Durante todo o período da prova, a gente tem inteligência artificial e fiscalização humana para que vocês fiquem sendo monitorados durante todo o período de prova, e a inteligência artificial ela faz alguns apontamentos, né, nessa questão de identificação facial, que reconhece vocês lá no início do processo, e precisa ser a mesma pessoa que aparece na câmera desde o início até o final. Falando um pouquinho do ambiente sistêmico controlado, né? Tolerância de navegação, vocês têm um bloqueador onde vocês não vão poder utilizar outras abas, outros navegadores, vocês ficam presos ali e restritos mesmo à questão do navegador onde vocês estão realizando aquela prova. Alerta de comportamento inadequado através de inteligência artificial. A ferramenta, para o lado do fiscal, né, que está monitorando vocês, ele recebe alguns tipos de apontamentos. Por exemplo, se o candidato tiver algum tipo de comportamento suspeito, a inteligência artificial ela classifica e reconhece isso e já faz esse apontamento para o fiscal. Então, o fiscal pode chamar a atenção de vocês em determinado momento, caso a inteligência artificial e também a fiscalização humana, né, por parte desse monitor, desse fiscal de prova, ele identifique qualquer comportamento irregular. Bloqueio de prova, identificação facial, né, por parte do monitor, que é o fiscal,
monitoramento por inteligência artificial. E, além da inteligência artificial, como eu conversei com vocês, também tem o fiscal de prova virtual ao vivo. Então, são duas formas de monitorar essa prova. Através de inteligência artificial e durante todo o período que vocês estão diante do computador dentro da plataforma online para acesso dessa avaliação, vocês também vão estar sendo monitorados por fiscais, por monitores, tá bom? Ainda falando sobre os níveis de segurança e algumas regras do processo, como eu falei com vocês, a gente tem duas formas de monitorar essa prova, tanto por inteligência artificial quanto por interferência humana por parte dos fiscais. O candidato ele poderá se ausentar para ir ao banheiro, tá? Porém, isso precisa estar alinhado com o fiscal de prova. Vocês vão ter o fiscal de vocês e vocês vão ter um chat de comunicação com ele. Então, o que está estipulado para esse processo não é simplesmente levantar e ir ao banheiro, né, porque isso pode gerar algum impacto na avaliação do relatório de sua prova. Então, você pode se ausentar para ir ao banheiro, é natural porque a gente entende que o bloco de prova é um bloco mais extenso, em termos de horário, mas isso precisa ser alinhado antes com o fiscal, avisar que você precisa se ausentar da sua posição de prova para essa ida, tá certo? Vai haver provas diferentes. Então, essa diferença vai se aplicar apenas aos candidatos da linha de direito penal econômico. Como bem se sabe por parte desse grupo de candidatos de direito penal econômico e também divulgado e alinhado no edital, existe questões específicas para essa linha de pesquisa. Então, o candidato da linha de direito penal econômico, ele vai ter as questões que os demais candidatos farão e mais algumas questões específicas que se aplicam a essa linha. Vai ser permitida a utilização de rascunho, desde que seja em papel branco, tá? E caneta para anotação nesse rascunho é caneta esferográfica transparente. Não pode utilizar como rascunho tablet, smartphone, nada disso, tá? Precisa ser papel branco. Lembrando que o fiscal, pessoal, ele pode pedir para que vocês mostrem o ambiente de prova de vocês. Então, se porventura foi identificado que eu, durante o meu processo seletivo, eu estou usando um tablet para fazer rascunho, o fiscal que está lá do outro lado monitorando a minha prova pode pedir que eu mostre o ambiente para ele, tá certo? Então eu preciso girar a webcam para que ele tenha acesso e tenha visualização do meu ambiente de prova, da minha mesa, tudo isso. É sugerido que todos acessem a plataforma com 30 minutos de antecedência para garantir o acesso à prova até o horário delimitado. A gente tem o horário de início do bloco de prova, mas a gente vai estar disponível, né, para acesso 30 minutos antes. Esses 30 minutos antes, a gente visa trazer conforto para vocês, para não entrar na hora ali, na correria, para acessar a prova. Então, se vai começar às 8, a gente entra às 7h30, porque vocês entram numa fila de validação de documentação por parte do fiscal. Lembra que eu falei da fiscalização humana? Esse fiscal ele valida a selfie que vocês vão tirar e também o documento que vocês vão enviar para ele. Precisa ser um documento legível, tudo isso. Tá? Então, se a foto não ficou boa, por exemplo, do meu documento de identificação com foto, o fiscal ele vai recusar e eu vou ter que tirar uma nova foto. Então, contando com esses imprevistos, é interessante que a gente entre esses 30 minutos antes, tá? Para que na hora da prova, especificamente, vocês só tenham a preocupação de responder as questões, tá? E quanto menos adrenalina a gente tiver nesse momento de correria, de imprevistos, é melhor para vocês estarem tranquilos para responderem as questões. O sistema de prova ele permite que vocês avancem e voltem para revisar questões e respostas, tá? Então, se eu identifiquei uma questão que para mim é mais fácil responder e eu quero deixá-la por último e dedicar minha atenção inicial para uma questão que é mais complexa para mim, eu posso avançar. Tá? Eu avanço, eu posso inclusive marcar aquela questão, sei lá, questão 1 da prova. É um assunto que eu domino muito, é muito fácil para mim. Então eu posso marcar aquela questão 1 e eu respondo as demais e depois eu volto para responder aquela primeira questão que eu deixei por último por ser de um conhecimento da minha parte relativamente fácil para mim, tá bom? As provas elas serão discursivas. É preciso webcam separada ou pode ser utilizada a câmera do notebook? Pode ser utilizada a câmera do notebook, tá?
Respondendo só essas perguntas aqui, vamos avançar. Aqui, pessoal, é um slide que eu acho bem importante, porque ele trata da jornada do candidato. Então, aqui é um cronograma que a FGV Direito de São Paulo ela pensou para trazer maior comodidade e conforto para vocês até o dia dessa prova. Né, vocês já estão vivenciando esse momento aqui desse cronograma, né, vocês já receberam um e-mail de boas-vindas. Vocês já receberam um e-mail aqui de boas-vindas, né, que foi disparado essa semana. Hoje nós estamos vivenciando esse momento do webinar, que é muito importante. Ele vai ficar gravado, inclusive para quem não pôde assistir ou quem quiser assistir novamente. E será divulgado. E-mail de orientação do check-in. Tá? Esse e-mail de orientação de check-in ele vai ser liberado para vocês na próxima semana, no dia 13 de outubro. O que é esse check-in? O check-in é uma espécie de teste que a gente proporciona a vocês fazerem na ferramenta, no ambiente de prova, na plataforma onde vai ser realizada a prova de vocês. Então lá vocês vão ter questões fictícias, naturalmente não vão ser as questões da prova, não vai valer ponto, não vai ser avaliado. O intuito do check-in é que vocês entrem na ferramenta, vocês baixem o plugin, vocês instalem na máquina de vocês, vocês mandem a foto do documento, vocês mandem a selfie de vocês. Para quê? Para que vocês conheçam o processo no dia, que vocês possam conhecer, né, com antecedência o processo que vai ser aplicado no dia a valer, que é o dia da prova, no domingo, dia 18. Então aqui vocês vão poder navegar na plataforma, avançar, voltar, vocês vão ver lá que vai estar escrito, não vai ter uma questão real, vai estar escrito lá, aqui é o enunciado da questão, e do lado o campo de resposta. Vocês podem testar, escrever palavras ali, para ver como é que funciona o contador de palavras. Cada questão no dia da prova vai ter um limite de palavras que vocês podem dar como resposta, e existe esse contador. Então, no check-in, vocês vão ter essa oportunidade de conhecer a ferramenta. Tá legal? E digitar respostas também fictícias, só para vocês verem o contador, ver como é que é a navegação de ir e voltar nessas questões, como funciona marcar uma questão para voltar depois e responder no final. Então, assim, é obrigatório fazer o check-in? Não. Mas a gente sugere, né, a gente orienta fortemente que vocês façam esse check-in. Para quê? Para quando chegar no dia da prova oficial, vocês já estarem ambientados com a plataforma, já estarem confortáveis com a plataforma e que a atenção de vocês fique, de fato, voltada apenas a responder as questões. E não com essa preocupação de ainda conhecer a ferramenta. Tá? Então a gente está dando um prazo bem confortável para que vocês façam o check-in na ferramenta, na plataforma. A gente vai divulgar o link, tudo certinho. A gente vai mandar alguns materiais também de orientação para vocês. Sugiro também que vocês leiam todo tipo de tutorial e documento em anexo que a gente mandar nesses e-mails. E o check-in, efetivamente, ele acontece nesse período aqui, pessoal, entre 15 e 17 de outubro. Escolham fazer esse check-in na máquina que vocês vão usar no dia da prova, tá certo? E também num horário tranquilo, num ambiente tranquilo, não sei, quando chegar do trabalho, à noite, em casa, com mais tranquilidade e conforto, tá legal? Vai ficar disponível aí entre os dias 15 e 17. E aí a gente tem mais um e-mail de comunicação com vocês, que é o e-mail do checklist. O checklist é uma lista que vai lembrar vocês de pontos importantes desse processo seletivo. É um resumo de toda essa comunicação aqui que a gente enviou para vocês anteriormente, tá certo? Tem o link da FAQ. Lembra que eu falei com vocês sobre a FAQ? A gente vai montar uma FAQ com perguntas que surgirem aqui. Dependendo do volume de perguntas, a gente não vai conseguir responder todas, mas a gente vai inserir essas perguntas na FAQ. E também o link de acesso à prova. Vocês vão receber dois links diferentes, o link do check-in, que é para esse momento aqui do dia 15 ao dia 17, e o link da prova, que é um link diferente. Então, o que a gente sugere é que esse e-mail aqui do dia 16, todos os e-mails são bem importantes, mas esse e-mail aqui do dia 16, é interessante que vocês tenham ele à mão no domingo, porque é através dele que vocês vão acessar o link de prova, tá bom?
Então, aqui um outro ponto importante também para alinhamento nosso, ainda sobre a jornada do candidato, mas aqui especificamente sobre o dia da prova. A gente vai trabalhar com um bloco único de prova. Mas observem aqui, eu chamo a atenção para vocês, que vocês estão vendo 2 blocos de prova, mas são grupos de candidatos diferentes. Eu vou falar primeiro aqui do candidato que vai concorrer a uma vaga para direito penal econômico. A prova desse candidato inicia às 8, mas vocês lembram que eu falei com vocês que a gente abre, é como se abrisse o portão, né, desse processo seletivo, não tem no lugar físico, né, na estrutura física, quando a gente vai fazer a prova, que tem a abertura dos portões, é exatamente a mesma coisa aqui no processo online. A gente, entre aspas, abre o portão dessa prova às 7h30. Então é interessante, a gente sugere que vocês entrem 7h30 para já fazerem essa validação de documentos, para que 8 horas efetivamente vocês já estejam fazendo a prova, tá bom? Então aqui eu estou mostrando para vocês o bloco único de prova para o candidato de Direito Penal Econômico, dessa linha. A prova dele começa às 8 e termina às 13 horas. Esse candidato vai responder questões de conhecimentos específicos da área de direito, inglês e mais as questões específicas da linha para a qual ele está concorrendo a uma vaga, que é penal econômico. Agora eu falo sobre os candidatos das demais linhas, tá? Então, todo mundo que é de direito penal econômico se encaixa nesse cenário aqui, com prova começando às 8 até às 13. Os demais candidatos das outras linhas de pesquisa, eles se enquadram, eles se encaixam nesse cenário aqui. A prova deles também inicia às 8. A mesma coisa, a gente abre o portão às 7h30 para trazer mais comodidade e conforto para o candidato, tá bom? A prova iniciando às 8 e indo até meio-dia. Esse candidato, ele vai responder questões de conhecimentos específicos em direito e mais inglês. O que eu chamo a atenção para vocês aqui? Observem que tem uma diferença. O pessoal de direito penal econômico tem até às 13 horas para concluir a prova. Os candidatos das demais linhas têm até meio-dia. Por que o candidato de direito penal econômico tem 1 hora a mais? Naturalmente, porque ele tem questões adicionais para responder aqui, tá? Então a gente definiu dessa forma, a gente concede a esse candidato 1 hora a mais, apenas para o pessoal de penal econômico. As demais linhas de pesquisa, o bloco de prova é entre 8 e meio-dia, porque tem questões a menos. Tá bom? Todos os blocos de prova, seja para o direito penal econômico ou para as demais linhas de pesquisa, não tem intervalo. Exceto aquela situação que eu conversei lá no começo da apresentação, que é para saídas para o banheiro, mas aí precisa combinar com o fiscal de prova. Vamos falar um pouco aqui sobre as regras do processo. Documento de identificação. O candidato ele precisa ter em mãos no dia da prova e também do check-in, tá? O RG original, conforme consta no edital. O sistema ele vai solicitar lá no início, antes de vocês acessarem o check-in ou acessarem a prova, efetivamente, o upload da foto desse documento e também a foto de vocês. Então são 2 fotos que vocês mandam. Uma do rosto de vocês, uma selfie, e outra com o documento. Tá? O documento tem que ser do lado da foto, tem que estar legível, então tenham essa atenção, porque se ficar embaçada, se a foto não ficar de boa qualidade, se o documento ficar muito próximo da câmera e acabar desfocando, o fiscal, né, que está aqui do outro lado, ele vai recusar esse documento e vai pedir para que vocês reenviem, até que fique dentro do padrão estabelecido pela FGV de qualidade de imagem, tanto do rosto de vocês, quanto desse documento. Pode ser carteira nacional de habilitação também, quando a gente fala de documento de identificação com foto, ou carteira da OAB. Não há necessidade de envio prévio da foto do documento. Às vezes o candidato nessa modalidade online, ele se questiona, mas eu preciso enviar antes a foto do documento? Não. Todo registro de imagem vai ser feito dentro do sistema mesmo, tá? Tanto no início da prova, quanto no início do check-in. O que eu ressalto é que no check-in não vai ter a fiscalização humana do outro lado.
Vai ser só para vocês mandarem essa foto e vocês saberem como é que é esse processo, tá bom? Mas não vai ter a fiscalização humana devolvendo, por exemplo, a foto. Só mesmo a inteligência artificial. Já no dia da prova, que é o dia a valer, né, vai ter a fiscalização humana e o documento pode ser recusado dependendo da qualidade do documento, se tem rasura, se não tem, e da qualidade da foto que foi enviada. Água e alimentos que serão consumidos durante a prova. A gente está falando aí de blocos de prova entre 4 e 5 horas, né? Então, naturalmente, vocês podem ter alimentos na mesa de vocês, um biscoito, uma água, desde que esse alimento e essa bebida esteja em recipientes transparentes, tá? Garrafinha de água transparente. Se for um biscoito, um sanduíche, algo do tipo, também num pote transparente. E lembrando, volto a falar, né, que o fiscal de prova ele pode a qualquer momento pedir para ver o ambiente de vocês. Então, se ele perceber um pote opaco ou uma garrafa opaca, né, de uma cor escura, ele pode pedir para ver essa mesa onde vocês estão fazendo a prova e chamar a atenção pedindo para que esse objeto seja colocado de lado e retirado do ambiente ali que vocês estão fazendo a prova. Como eu já conversei com vocês, o sistema ele permite avançar e retroceder para revisar questões e respostas, né, dentro do bloco de prova. Qualquer incidente precisa ser reportado imediatamente por chat ao fiscal. Como eu falei com vocês, vocês vão ter uma comunicação com o fiscal que é através de chat. Tá? Não tem como ligar para o fiscal, mas vocês se comunicam o tempo todo com ele por chat e o fiscal, que está do outro lado, acompanhando a prova de vocês, ele vai responder. Então, aconteceu algum imprevisto, alguma coisa, algum ruído no ambiente de vocês, passou uma pessoa, porque no ambiente que vocês vão fazer a prova, vocês precisam estar sozinhos, mas aí passou alguém pela porta e a câmera identificou duplicidade de pessoas, isso pode comprometer o processo de vocês. Então, comuniquem ao fiscal. Tá? Todo tipo de situação inusitada que acontecer durante a prova de vocês. E lembrando que toda comunicação com o fiscal vai ser gravada. E isso daí fica no relatório de vocês, que é enviado para a escola na hora da avaliação, tanto de correção das questões, quanto da conduta do candidato ao longo do processo. Informações importantes ainda e algumas regras do processo: acompanhamento ao vivo e gravação. Tá? É imprescindível que no dia da prova vocês tenham webcam e microfone, que devem estar conectados e habilitados durante todo o período de prova. A webcam ela pode ser aquelas acopladas ou pode ser também a direto do notebook. Tá? Todas as imagens e sons do ambiente vão ser acompanhados ao vivo pelo fiscal, como eu falei com vocês, e vão ser gravados para verificação posterior. Tudo que vocês fazem durante o período de prova gera um relatório que fica associado ao CPF de vocês e é enviado para a escola. A navegação de tela também, ela é totalmente monitorada. Então, o fiscal, inclusive, ele tem duas opções. Ele pode ver o rosto de vocês durante o tempo que vocês estão fazendo a prova, ou existe uma funcionalidade que a gente consegue também inverter e, ao invés de ver o rosto de vocês, ver o que vocês estão navegando dentro da plataforma. Tá? Como eu falei com vocês, vocês fazem a prova por dentro de um lockdown browser. Então, vocês só têm acesso àquele navegador. Então, se eu quiser acompanhar do lado de cá cada palavra que vocês estão digitando, isso é possível através da ferramenta que a gente vai utilizar. Temos utilizado, na verdade, né, ao longo dos nossos processos online. Como eu falei também, mas vale lembrar, o fiscal ele vai poder solicitar ao candidato o giro da câmera pelo ambiente para ver como é que está esse ambiente, se não tem um livro na mesa, por exemplo, se não tem um tablet, se de fato os alimentos estão em recipientes transparentes. Então, a qualquer momento, o fiscal ele pode solicitar que vocês mostrem o ambiente de prova de vocês.
E aqui a gente volta a falar dessa orientação que é extremamente importante, né, de que todos os candidatos precisam acessar a plataforma com 30 minutos de antecedência. E isso, gente, é visando o conforto e o bem-estar de vocês mesmo para esse momento de prova. Então, considerem que, embora a prova oficialmente comece às 8, que vocês podem acessar 30 minutos antes e devem, porque, como eu falei com vocês, a gente tem um contingente de candidatos inscritos e toda a documentação e foto que vocês vão enviar, ela passa por aprovação humana no dia da prova. Então isso, consequentemente, gera uma fila. Então, para que vocês não percam o tempo efetivo de prova, entrem com esses 30 minutos antes, tá? Para enviar a documentação, enviar a selfie de vocês, o fiscal ter tempo de validar isso e liberar vocês para o acesso à prova. Vocês só têm acesso ao ambiente de prova depois de ter essa selfie e a documentação validada pelo fiscal. É extremamente importante que vocês tenham e-mail e CPF, tá? Eu sei que essas são informações que geralmente a gente tem de cabeça, o CPF principalmente, mas o e-mail às vezes pode gerar uma confusão, né? Eu me inscrevi no processo e eu estou recebendo todos os e-mails de comunicação da FGV pertinentes a esse processo seletivo do mestrado profissional no meu e-mail do trabalho, mas aí no dia da prova eu vou tentar acessar a ferramenta com o e-mail pessoal. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá? O mesmo e-mail que vocês estão recebendo a comunicação e que vocês utilizaram para se inscreverem no processo é o e-mail que vocês vão utilizar para validarem a identificação de candidato de vocês nessa plataforma. Os candidatos, né, no caso, quem está fazendo a prova, não vai poder se ausentar por qualquer razão durante o tempo de prova, tá? Exceto para idas ao banheiro, que precisam ser combinadas, como eu falei com vocês antes. A ausência da imagem do candidato diante do computador, independente do motivo que seja, pode comprometer a permanência e até excluir o candidato do processo. Um ponto de atenção que é muito importante. Para finalizar a prova, né, entregar essa prova, vocês devem clicar no botão Termine o teste. Esse é o nome do botão, Termine o teste, localizado no canto superior direito da tela da prova. Clicando nesse botão, o sistema vai solicitar ainda uma confirmação antes de finalizar o seu teste. E o sistema encerra o browser, o navegador do browser, tá? Não cliquem em fechar, não cliquem em F5, nada disso. Vocês só cliquem dentro dos botões que estão dentro da ferramenta. Não clica no xizinho de fechar a janela, não clique em F5, nada disso, porque vocês vão perder a prova, tá? Então, só clicar de fato nos botões que estão dentro da ferramenta. A gente está mandando para vocês nos próximos dias, como eu conversei, um tutorial de navegação nessa ferramenta com todas essas dicas. Então, a gente tentou ser o mais detalhado possível nesse passo a passo que a gente está passando para vocês. É um tutorial bem amigável, então é importante que vocês estejam atentos à leitura desse material. Tá? Tirem uns minutinhos para lerem esse material. A gente está se preocupando em mandar com print de tela, exatamente como vai ser no dia, tá? Para vocês ficarem bem ambientados mesmo na ferramenta. O que a gente quer é isso, a nossa preocupação é essa, que vocês estejam muito familiarizados com a ferramenta, para no dia da prova a atenção de vocês ser exclusivamente voltada para responder as questões. Então, pessoal, eu falo agora aqui de possíveis intercorrências que podem acontecer, né? Acontecendo qualquer intercorrência, qualquer imprevisto durante a prova, nunca feche a tela de prova clicando no X. Tá? E também não utilize a tecla F5. Tenham isso em mente no dia da prova e também no dia do check-in. Tá?
Não usem o X, não cliquem no X em hipótese alguma, aquele X que a gente está habituado para fechar janela, para fechar o navegador, não usem. Esqueçam essa funcionalidade no dia da prova. E também, em hipótese alguma, utilize a tecla F5, tá? Nestas situações, se acontecer alguma coisa nesse sentido, sempre reinicie a máquina no botão de ligar e desligar da máquina e acesse a prova novamente, que vocês vão voltar do ponto onde pararam com o tempo também é congelado e vocês também vão ter as respostas preservadas, tá certo? Lembrando que qualquer incidente que aconteça durante o período de prova deve ser reportado imediatamente à FGV por telefone ou e-mails divulgados anteriormente. A gente tem toda a comunicação com vocês enviado alguns, nesses e-mails enviados telefones de contato, né? Então, tenham esses telefones em mãos para qualquer imprevisto que aconteça, vocês conseguirem se comunicar com a gente. Aí o local de prova, pessoal. O candidato é responsável pela escolha do local onde vai realizar a prova, levando sempre em consideração a possibilidade de menores riscos e intercorrências, como queda de conexão e energia, por exemplo. A gente orienta a preparação de um ambiente iluminado e sem interferências externas, como acesso de outras pessoas e barulho. O que a gente tem por experiência, pessoal, de outros processos é que, por exemplo, é domingo, né? Então, domingo as pessoas estão em casa, é comum as pessoas se reunirem, a família se reunir, então pode ser que tenha um barulho ou outro, uma música na casa do vizinho. Então, tenham isso mapeado, tá? Para que não atrapalhe vocês no momento da prova. Então, escolham um ambiente que vocês fiquem mais reclusos mesmo, mais isolados, para vocês terem silêncio para poder se concentrar. Não deve haver nenhum tipo de objeto sobre a mesa ou qualquer tipo de aparelho eletrônico, a gente já conversou sobre isso, né? Próximos ao candidato, não pode ter. E quanto mais clareza oferecer para o fiscal de prova, menos riscos vai ter de ter sua prova interrompida. E aí você vai poder se dedicar exclusivamente para responder a sua prova. Aí, queda de conexão e energia. A gente torce para que isso não aconteça, né? Mas todo mundo está suscetível a isso. Então, a gente aconselha que o candidato tenha o seu plano B para situações como queda de conexão e energia na casa do candidato. A FGV ela não se responsabiliza. Tá? A gente não pode se responsabilizar, por exemplo, se a internet da casa do candidato caiu ou se o fornecimento de energia foi interrompido na hora da prova. Tá? Então, tenham um plano de contingência, tenham esse plano B aí no mapeamento de vocês para caso alguma situação dessa aconteça, vocês saberem como lidar. No caso de queda de conexão, o candidato deve buscar o rápido retorno, né, verificando se foi apenas alguma instabilidade, que isso daí acontece, e aí não vai impactar tanto, porque vocês logo vão voltar para a prova de vocês, como eu falei, do ponto onde pararam e com as respostas que vocês já deram, que vocês já escreveram, essas respostas são preservadas. Se esse plano não oferecer resultado, a intercorrência deve ser comunicada imediatamente à FGV por telefone, né? Aquele mesmo telefone que a gente está mandando para vocês nos e-mails de comunicado, de comunicação. E também sempre informando imediatamente, no momento oportuno, sob pena de advertência e exclusão do processo. Então, aqui a gente encerra a nossa apresentação do que eu gostaria de falar com vocês. Eu só vou dar uma olhadinha rápida aqui no Q&A. Tem bastante perguntas, então não vou conseguir responder todas. Uma candidata pergunta aqui se precisa baixar algum programa. Vai precisar baixar um plugin, tá? E a gente manda um tutorial de como baixar esse plugin, o link, tudo isso vai no próximo e-mail, que é o e-mail de check-in. Então a gente está orientando vocês, tanto por e-mail quanto por tutorial, como seguir essa etapa. E por isso que a gente convida vocês a fazerem o check-in, tá bom?
Pessoal, eu agradeço vocês. A nossa parte era essa. Então, o professor deseja falar mais alguma coisa? Professor Mário, o senhor deseja falar mais alguma coisa? Fernanda, David. Olá, Wendel, tudo bem? Oi, Oi, Fernanda, tudo pessoal, tudo bem? bem? Eu acho que as perguntas que entraram a gente pode colocar no FAQ depois para todo mundo ter acesso. Sim, acho importante. E eu acho que é isso. E uma boa prova para todos. Pessoal, obrigado pela participação de todos. A gente deseja aqui sucesso na prova, tá? E a gente vai enviando os comunicados para vocês e as orientações para o check-in e também para o dia da prova. Obrigado pela participação de todo mundo e um bom dia. Tchau, bom dia, gente. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia.